Meu nome é Rodrigo Lopes Ilho. Nós teremos aqui no Carreiras Jurídicas da Verbo Jurídico encontros sobre a matéria de direito eleitoral. Iremos verificar as principais modificações da legislação eleitoral e qual é o comportamento tanto da jurisprudência do Tribunal Regional Eleitoral como do TSE e também do Supremo, já que as matérias relativas ao direito eleitoral encontram-se em constante mutação. Nosso objetivo nessas aulas é colocar todos vocês a par das principais modificações da legislação eleitoral, principalmente a Lei 12.891 de 2013, que modificou profundamente a lei das eleições, além de procurar passar uma visão sistemática dessa matéria do direito eleitoral. Iremos abordar matérias relativas a condições de elegibilidade, inelegibilidade, ações eleitorais, processo eleitoral, enfim, toda aquela matéria relativa a um domínio seguro e balizado sobre essa matéria que é de extrema importância para a formação jurídica de todos vocês. Convido então vocês a participar desses encontros relativos à matéria de direito eleitoral no Carreiras Jurídicas. Hoje, nosso primeiro encontro, nós vamos tratar dos aspectos preliminares do direito eleitoral. Nosso objetivo aqui é uma análise sobre as fontes do direito eleitoral. Além disso, iremos abordar também a justiça eleitoral, como ela nasceu, por que ela foi criada, o Ministério Público Eleitoral, sistemas eleitorais e direito partidário. Antes de começar a falar sobre a matéria relativa ao direito eleitoral propriamente dito, é de extrema importância que nós comecemos a falar sobre direitos políticos. Existe uma vinculação, uma relação de interdependência entre direitos políticos e direito eleitoral. Direitos políticos, na abordagem constitucional mais simplória, é o direito de votar e de ser votado. Esse é o resumo, esse é o núcleo dos direitos políticos, o direito de participação ativa e passiva. Porém, direitos políticos na concepção do Constituinte, ou seja, na concepção do direito constitucional adotado a partir da Constituição Republicana de 1988, direitos políticos possuem uma acepção mais ampla do que o simples direito de votar e ser votado. Direitos políticos, em verdade, se consubstanciam em direitos de participação, em direitos de cidadania. A nossa Constituição Federal, em 1988, adotou uma concepção ampla de direitos políticos. Além do direito de votar e de ser votado, direitos políticos abrangem também o direito de participar de referendos, participar de plebiscitos, subscrever projetos de iniciativa popular e até mesmo, por que não, filiar-se a partidos políticos. Então nós temos aqui uma concepção ampla de direito eleitoral, de direitos políticos, onde a matéria vinculada aos direitos políticos não se encontra apenas no artigo 14 e 16. A matéria de direitos políticos está esparsa por toda a Constituição. Por exemplo, no artigo 5º da Constituição Federal, quando diz que a ação popular será possibilitada a todo o eleitor, nós temos um exemplo extremamente significativo da validade, da importância, na verdade, dos direitos políticos em matéria de direito constitucional. Quando no artigo 17 nós temos a questão dos partidos políticos, somente pode estar filiado a partido político quem está no pleno gozo dos direitos políticos. Então, esse é um outro exemplo de vinculação entre direitos políticos e direito partidário. E lá no artigo 61 da Constituição Federal, quando se fala da subscrição de projetos de iniciativa popular, só pode subscrever projetos de iniciativa popular o eleitor, aquele que tem a plenitude do gozo dos direitos políticos. Então aqui nós vemos direitos políticos do artigo 14 a 16, no artigo 5º, quando fala da ação popular, no artigo 17, quando fala dos partidos políticos, e no artigo 61, quando fala dos projetos de iniciativa popular. Então, essa é a concepção da atual Carta em relação a direitos políticos, cujo núcleo é direito de votar e ser votado, mas que não se resume a isso e está, portanto, a noção de direitos políticos espraiado por todo o texto constitucional. Os direitos políticos têm nexos com o direito eleitoral, com o direito partidário e o direito constitucional. Aqui nós temos nexos com o DE, direito eleitoral,
DP, direito partidário, e DC, direito constitucional. Esse nexo, como já foi explicado, pode ser assim resumido: o nexo dos direitos políticos com o direito eleitoral é que a plenitude do gozo dos direitos políticos é uma condição constitucional de elegibilidade, prevista no artigo 14, parágrafo 3º, inciso 2 da Constituição Federal. O nexo dos direitos políticos com o direito partidário é que só pode filiar-se a partido político quem estiver no pleno gozo dos direitos. E o nexo com o direito constitucional é a questão já abordada relativa ao projeto de iniciativa popular. Feita essa pequena introdução, agora nós vamos passar ao estudo do direito eleitoral propriamente dito. O conceito de direito eleitoral pode ser resumido como a ciência que visa a regulamentar o acesso ao poder constituído. Na verdade, Fávila Ribeiro conceitua o direito eleitoral como aquela ciência que visa a compatibilizar a adequação entre a manifestação de vontade da soberania popular e a adequação da vontade governamental. Ou seja, de um lado nós temos a manifestação soberana do povo e de outro nós temos a atividade governamental que foi escolhida, que foi eleita por essa manifestação da circunscrição eleitoral. E quando nós falamos em direito eleitoral, nós sempre vamos nos atentar para dois conceitos extremamente importantes e que às vezes são equivocadamente tratados como sinônimos: o sufrágio e o voto. Na verdade, sufrágio é o poder de decisão concedido a todos aqueles que têm a plenitude do gozo dos direitos políticos. Sufrágio, portanto, é um poder de decisão cuja instrumentalização se dá através do exercício do voto. Então, o voto é a concretização, é a efetivação do direito de participação que é dado pelo sufrágio. O direito eleitoral é um ramo do direito público, portanto, tem esse influxo nitidamente de direito público nas interpretações das leis eleitorais, também tem um nítido caráter de direito coletivo em algumas situações, na verdade, fundamentalmente por quê? Porque a lisura, a legitimidade do pleito, a proteção desses bens jurídicos é uma aspiração de toda uma coletividade, então existem alguns influxos de direito coletivo na matéria de direito eleitoral, cuja amadurecimento ainda é incipiente na nossa doutrina, mas sendo uma disciplina de direito público, o direito eleitoral, e isso é importante que nós saibamos destacar, ele possui uma autonomia confirmada, ou seja, é uma ciência autônoma que tem institutos próprios, que tem princípios próprios, que tem conceituação própria, e essa autonomia do direito eleitoral ela é confirmada pela própria Constituição de 1988, quando no artigo 22, inciso 1º, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre o direito eleitoral. Agora, o aspecto fundamental para todo o desenvolvimento do raciocínio dos nossos encontros, a partir de aqui, é a questão relativa às fontes do direito eleitoral. Ou seja, qual é o arcabouço normativo, qual é o arcabouço jurídico que nós vamos ter que nos debruçar para entender, para compreender e para enfrentar de modo direto a matéria relativa ao direito eleitoral. A primordial fonte do direito eleitoral, evidentemente, é a própria Constituição da República, a Constituição Federal. O artigo 22, inciso 1º, como já dito da Constituição Federal, estabelece que compete privativamente à União legislar sobre direito eleitoral. E nós vamos nos debruçar sobre o texto constitucional, nós vamos ver que a matéria relativa à ciência eleitoral está nos artigos 14, 15, 16 e 17,
quando se trata dos direitos políticos e do direito partidário, mas não apenas nos artigos 14 ao 17. Nós vamos também encontrar matérias com vinculação ao direito eleitoral, por exemplo, no artigo 77 e seguintes da Constituição, quando se fala da dupla vacância dos cargos de presidente e vice-presidente da República. Nós vamos encontrar também matéria vinculada ao direito eleitoral no artigo 28 e seguintes, quando se fala no mandato, na duração de um mandato para o prefeito municipal. Nós vamos encontrar também no artigo 45, quando se fala no sistema proporcional que é adotado nas eleições para cargos proporcionais. Então, o direito eleitoral tem a sua fonte primordial e embrionária na Constituição Federal, principalmente nos artigos 14 a 17, mas não apenas nele, porque em vários outros artigos do texto constitucional existem links, existem vínculos, existem notícias de matérias que são e devem ser vinculadas ao direito eleitoral. Além da fonte de cunho constitucional, nós temos diversas outras fontes infraconstitucionais que tratam da matéria eleitoral. Essas fontes infraconstitucionais, em sua plenitude, aliás, são leis de caráter federal. Dito de outro modo, somente lei de caráter federal pode ser fonte de direito eleitoral, já que, conforme o artigo 22, inciso 1, compete privativamente à União legislar sobre essa matéria. Logo, não há como o Estado, e muito menos o município, legislar sobre o direito eleitoral sob pena de inconstitucionalidade. Quando nós vamos verificar as fontes infraconstitucionais de direito eleitoral, nós vamos verificar que temos uma fonte de caráter de lei complementar, que é a Lei Complementar número 64, de 1990, chamada Lei das Inelegibilidades, e temos também várias fontes de caráter de lei federal com cunho de leis ordinárias, que são a Lei das Eleições, Lei 9.504, o Código Eleitoral, Lei 4.737, a Lei dos Partidos Políticos, Lei 9.096, e a Lei do Transporte e Alimentação, que é a Lei 6.091 de 1974. Lei Complementar 6490, a chamada Lei das Inelegibilidades. No direito eleitoral, a inelegibilidade somente pode ser criada pela própria Constituição Federal e por lei complementar. Então, são fontes formais válidas de criação de inelegibilidade apenas e tão somente a Constituição Federal e a lei complementar. O fundamento dessa assertiva é dado pelo artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, que estabelece que lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade. Ora, lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade além daqueles que a própria Constituição da República já estatuiu. Então, por força dessa assertiva do artigo 14, parágrafo 9º da Constituição Federal, nós temos a seguinte conclusão, que inelegibilidade no direito brasileiro nós vamos encontrar ou no artigo 14 da Constituição Federal ou no artigo 1º da Lei Complementar 64 de 1990. A Lei Complementar 64 de 1990, chamada Lei das Inelegibilidades, é uma lei de caráter misto. Por que de caráter misto? Porque se encontra no corpo dessa legislação matéria relativa ao direito material, artigo 1º, quando trata das condições e das causas materiais de inelegibilidade,
E nós vamos encontrar também matéria relativa ao direito procedimental ou processual. Nós temos na Lei Complementar 64/90 dois procedimentos para ações cíveis eleitorais. O artigo 3º e seguintes traz o procedimento chamado ordinário eleitoral, que é aplicável, por exemplo, nas ações de impugnação ao registro de candidatura. E no artigo 22 se traz o chamado procedimento sumário eleitoral, que é aplicável, por exemplo, nas ações de investigação judicial eleitoral. Além de um direito material do artigo 1º e do direito processual nos artigos 3º e 22, confirmando o caráter misto dessa legislação, tem também a previsão de um crime eleitoral, que é o artigo 25, que é a arguição temerária de inelegibilidade. Falando só um pouco da questão dos procedimentos eleitorais, quando nós tratamos de procedimentos cíveis eleitorais, são conhecidos 3 no direito eleitoral brasileiro. O procedimento chamado ordinário eleitoral, artigo 3º e seguintes da Lei 9.500, da Lei 64/90, o artigo sumário eleitoral, que é o artigo 22 da Lei Complementar 64/90, e o artigo 96 da Lei das Eleições, que é o chamado rito sumaríssimo. Se vocês forem perceber, quando analisarem o texto da legislação de vocês, no artigo 22 da Lei Complementar 64/90 vai estar disposto o rito sumaríssimo. E aí vocês vão se perguntar, mas o Rodrigo Zírio falou que o sumaríssimo não é aqui, o sumaríssimo é o 96. Como é que eu entendo essa dissintonia? Simples. Na verdade, quando foi criada a Lei 64/90, lá então em 1990, não existia ainda o artigo 96 da Lei 9.504, que é de 97, que criou o rito sumaríssimo. Então o legislador lá em 1990 adotou a expressão sumaríssimo, que foi superada com essa nova legislação. Então hoje, em matéria de procedimentos eleitorais, nós temos então o procedimento ordinário eleitoral, que é o artigo 3º da Lei Complementar 64/90, o sumário eleitoral, que é o artigo 22 da Lei Complementar 64/90, e o sumaríssimo, que é o artigo 96 da Lei das Eleições, que é a Lei 9.504. Sumaríssimo mesmo, porque se oferece a petição inicial, 48 horas para a defesa, 24 horas para parecer ministerial e 24 horas para a sentença. Então, essa Lei Complementar 64/90, que tem esse caráter misto, chamada Lei das Inelegibilidades, é onde estão previstas todas as inelegibilidades de cunho infraconstitucional. E apenas no artigo 1º dessa lei é que estão previstas essas causas materiais, essas hipóteses de inelegibilidade. Essa legislação, a Lei Complementar 64/90, sofreu uma única alteração significativa no decorrer desses anos, que é a chamada Lei da Ficha Limpa, Lei Complementar número 135, de junho de 2010. A Lei Complementar da Ficha Limpa, ela causou uma verdadeira revolução no trato das inelegibilidades no direito brasileiro, mas basicamente ela alterou apenas o texto, apenas o corpo da Lei 64/90. Continuando nas fontes do direito eleitoral, vamos para as fontes infraconstitucionais de caráter de lei ordinária. E a primeira que nós vamos ver é a Lei 9.504, chamada Lei das Eleições, Lei 9.504 de 1997. A Lei das Eleições tem um caráter de lei permanente.
O que isso significa? Que, na verdade, em matéria de direito eleitoral, antes da edição da Lei 9.504 de 1997, para cada eleição era editada uma legislação própria. Ou seja, para as eleições de 1996, foi editada a Lei 9.100/95. Para as eleições de 1994, foi editada também a Lei 8.713. Então, para cada eleição vinha uma legislação, o que trazia uma grande oscilação e uma grande insegurança no trato do direito eleitoral. Insegurança essa, aliás, que hoje ainda permanece, porque embora essa lei 9.504 seja de caráter permanente, nós temos a questão dos biênios das composições das cortes eleitorais, ou seja, o Tribunal Superior Eleitoral e o Tribunal Regional Eleitoral de todos os estados, eles possuem membros que têm atuação temporária, um biênio com uma recondução. E essa alteração sucessiva na composição das cortes já dá ao direito eleitoral alguma oscilação no seu entendimento jurisprudencial. A Lei 9.504 é uma lei de caráter permanente, portanto, aplicável a todas as eleições, desde vereador e prefeito, passando por governador, deputado federal, deputado estadual, senador e chegando até presidente e vice-presidente da República. Essa Lei 9.504, ela traz em seu bojo todas aquelas matérias que são significativas àquilo que nós denominamos campanha eleitoral. Então, no corpo da Lei 9.504, nós vamos ter, por exemplo, critérios de escolha das convenções partidárias, que são aqueles atos internos dos partidos políticos pelos quais eles vão eleger os seus candidatos para participar do processo eletivo. Temos regras relativas ao pedido do registro da candidatura que vai ser formulado perante a Justiça Eleitoral. Temos todas as regras relativas à propaganda eleitoral, o que pode e o que não pode relativo a esse meio de comunicação com o eleitor, regras de pesquisas eleitorais, a arrecadação de recursos financeiros, gastos de recursos, prestação de contas e ainda 13 tipos penais eleitorais. Essa Lei 9.504, ela sofreu 5 alterações ao longo da sua vigência. A primeira foi em 1999, com a Lei 9.840, que é a chamada Lei dos Bispos, projeto da CNBB, que introduziu no direito eleitoral a captação ilícita de sufrágio, no artigo 41A da Lei 9.504, passou pela mini-reforma de 2006, com a Lei 11.300, que, por exemplo, excluiu a possibilidade de propagandas em outdoors e showmícios. Em 2009, outra mini-reforma que estabeleceu um conceito, por exemplo, de quitação eleitoral, e terminou em 2013 com a Lei 12.891, que traz a última mini-reforma. Ela é de 11 de dezembro de 2013 e ela também tem o objetivo, ao menos declarado, de sofrear, de diminuir os gastos de campanha. Então, basicamente, ela traz alguns regulamentos que visam diminuir ou tornar mais difíceis algumas matérias relativas à propaganda eleitoral. Proibindo, por exemplo, propagandas com cavaletes, estabelecendo limites para adesivos de campanhas eleitorais, limites para sonorização de veículos em campanha. Mas a mudança mais significativa da Lei 12.891 foi a redefinição do recurso contra a expedição do diploma. Ela alterou o Código Eleitoral, alterou o artigo 262 do Código Eleitoral e deu uma roupagem mais moderna ao recurso contra a expedição do diploma, dando a ele um trato mais adequado para se sistematizar as ações cíveis eleitorais. Outra fonte do direito eleitoral é o Código Eleitoral.
Lei 4.737. O Código Eleitoral é de 1965. Ele ainda tem vigência naquilo que não foi alterado pela Constituição Federal, é bem verdade. E toda, por exemplo, matéria relativa a procedimentos dos crimes eleitorais das pessoas que não possuam prerrogativa de foro é dado pelo artigo 356 e seguintes do Código Eleitoral. Então, além de prever procedimento penal para as pessoas que não têm prerrogativa de foro, o Código Eleitoral prevê algumas regras relativas à propaganda eleitoral, que ainda são aplicáveis, por exemplo, o princípio da solidariedade ou da responsabilidade solidária na propaganda, que é o artigo 241, prevê o princípio da unicidade de chapa, no artigo 91, matéria relativa à diplomação, nos artigos 215 e seguintes, parte recursal, artigo 257. Então, o Código Eleitoral tem sim alguma vigência e a grande dificuldade que nós temos no direito eleitoral é saber compatibilizar face às sucessivas alterações, porque na verdade nós vamos perceber o Código Eleitoral é a mais antiga das legislações eleitorais e foi sucedida por uma Constituição Federal em 88, por uma lei complementar em 90 e por várias leis ordinárias. Então, esse é o quebra-cabeça a ser montado para saber o que ainda vige em matéria de disposição do Código Eleitoral nos dias de hoje. A natureza jurídica do Código Eleitoral é de lei ordinária. Então, o Código Eleitoral possui uma natureza jurídica de lei ordinária, ressalvado na parte que regra a competência. Por quê? Por força do artigo 121 da Constituição Federal. O artigo 121 da Constituição Federal estabelece que lei complementar disporá sobre a matéria relativa à competência dos tribunais eleitorais. Essa lei eleitoral até hoje não surgiu, e então a jurisprudência entendeu que na matéria relativa à competência, dado esse vácuo do Congresso Nacional, o Código Eleitoral foi recepcionado com força de lei complementar. Portanto, a natureza jurídica do Código Eleitoral hoje é de lei ordinária, ressalvado na parte de competência, cuja recepção foi dada como caráter de lei complementar pela Constituição Federal. A Lei 9.096, de 1995, que é a lei dos partidos políticos, também é outra fonte de direito eleitoral. A Lei 9.096 estabelece regras de criação, fusão, incorporação e extinção dos partidos políticos, estabelece regras relativas à arrecadação de recursos para a subsistência dos partidos políticos, através, por exemplo, do fundo partidário, estabelece o chamado direito de antena, ele regra o direito de antena que é assegurado no artigo 17 da Constituição Federal, que é o direito ao uso gratuito do rádio e da televisão pelas agremiações partidárias, ele é regulamentado pela Lei 9.096, a partir do artigo 45. Além do direito de antena, também na Lei dos Partidos Políticos, nós temos uma fundamental matéria que possui vinculação com o direito eleitoral, que são as regras de filiação partidária. Os artigos 16 até o 22 da Lei 9.096 trazem regramentos sobre filiação partidária, estabelecendo a forma de sua validade, questões de cancelamento, remessas de listas para a Justiça Eleitoral, regras de desfiliação, enfim, toda a matéria relativa ao trato de filiação partidária, que é uma condição constitucional de elegibilidade, prevista no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, está regrada entre os artigos 16 e 22 da Lei dos Partidos Políticos. Também é fonte do direito eleitoral a Lei 6.091, que é a Lei do Transporte e Alimentação. Na verdade, a Lei 6.091, que é de 1974, tem como matéria importante a tipificação
do crime de transporte irregular de eleitores, que é o artigo 5º combinado com o artigo 11 dessa lei. O artigo 11º combinado com o artigo 5º traz o crime de transporte irregular de eleitores. Então aqui nós vimos as fontes do direito eleitoral, a Constituição Federal e as fontes infraconstitucionais, todas elas de caráter federal, como dito. Uma lei complementar, que é a lei das inelegibilidades, e 4 leis de caráter ordinário. Mas nós temos ainda uma outra fonte extremamente relevante do direito eleitoral, que são as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral. As resoluções do Tribunal Superior Eleitoral são fontes extremamente importantes em matéria de direito eleitoral. E o seu regramento, ele é de fundamental importância para nós compreendermos como e o quanto o Tribunal Superior Eleitoral traz novas amarras aos intérpretes do direito eleitoral, visando a sua função regulamentar. O que são resoluções do Tribunal Superior Eleitoral? Resoluções do TSE são aquelas regras em que o Tribunal Superior Eleitoral exerce o seu caráter de regulamentar as eleições. Ou seja, as resoluções do Tribunal Superior Eleitoral têm a função primordial de explicitar a lei eleitoral, esmiuçar a lei eleitoral naquilo em que o Tribunal Superior entende como necessário para uma boa fluência das eleições. Então, essa é a característica principal das resoluções, função regulamentar, de esmiuçar a lei. Agora, essa função regulamentar, ela tem que ser exercida com parcimônia. Ela não pode causar uma inovação no mundo jurídico. Função regulamentar tem um limitador extremamente claro. Não é possível ao Tribunal Superior Eleitoral, exercendo o seu direito regulamentador através das resoluções, criar ou inovar onde o legislador não o fez. Uma coisa é a atividade regulamentar que ocorre esmiuçando aquilo que está previsto na lei. Outra coisa é a inovação do mundo jurídico, a criação de novos direitos, a imposição de novas obrigações. Essa situação de criação de obrigações no mundo jurídico, ela é privativa do Congresso Nacional através do seu poder legislativo. Essa função regulamentar, ela ficou extremamente clara na nova redação do artigo 105 da Lei das Eleições. O que estabelece o artigo 105 da Lei das Eleições? Até o dia 5 de março do ano das eleições, o Tribunal Superior Eleitoral, atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções distintas das previstas nessa lei, poderá expedir todas as instruções necessárias para sua fiel execução. Então, observe, quando se fala poderá expedir instruções, essa expressão, leia-se, poderá pedir instruções através das resoluções. Agora, o que a Lei 12.034 de 2009 introduziu na lei eleitoral? É a expressão atendendo ao caráter regulamentar e sem restringir direitos ou estabelecer sanções das previstas nessa lei, fecha aspas. Essa expressão foi introduzida em 2009 pelo legislador. Por quê? Porque o Tribunal Superior Eleitoral estava exacerbando, estava exagerando no caráter regulamentador das resoluções e estava inovando em matéria de direito eleitoral. Estava, na verdade, exercendo uma função de legislador. Por isso que o artigo 105 teve acrescentado essa expressão
atendendo ao caráter regulamentar, até a expressão distintas das previstas nessa lei. Essa locução toda foi introduzida em 2009 como um contraveneno, como um contraponto à exacerbação do poder regulamentar pelo Tribunal Superior Eleitoral. As resoluções do TSE têm força legal impositiva. Essa expressão força legal impositiva é usada pelo ex-ministro Torquato Jardim, que é também um escritor da matéria eleitoral, e ela quer dizer basicamente que todos os atores do processo eleitoral, sejam partidos, candidatos, coligações, Ministério Público, juiz eleitoral, advogados e também os eleitores, devem observância às regras estabelecidas em resolução. Ora, força legal impositiva tem praticamente o sinônimo de força de lei. Então, todos devem observância às resoluções do TSE. Consequência daí é que o Supremo Tribunal Federal já entendeu que as resoluções do TSE têm densidade normativa suficiente para serem atacadas através de ação direta de inconstitucionalidade. Ou seja, é cabível, é possível o ajuizamento de ação direta de inconstitucionalidade contra resoluções emanadas pelo TSE. E o exemplo primeiro, assim, um dos mais antigos até que nós temos, é a fixação do número de vereadores. Quando o Tribunal Superior Eleitoral, acolhendo argumentos do Supremo num recurso extraordinário advindo do município de Mira Estrela, em São Paulo, fixou o número de vereadores de todos os municípios do país através do princípio da proporcionalidade, e assim vários municípios perderam diversos números de vereadores. Contra essa resolução se entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, ela foi conhecida, mas no mérito negado negado o seu acolhimento, mas nesse precedente, que está lá o resumo no informativo 398 do TSE, se concluiu pela densidade normativa suficiente de uma resolução. Conforme o parágrafo 3º do artigo 105 da Lei das Eleições, podem ser aplicadas ao pleito eleitoral seguinte as resoluções publicadas até 5 de março do ano da eleição. Ou seja, uma resolução para ser aplicada a um pleito futuro, ela tem que ser publicada até 5 de março. Esse é o prazo final para o Tribunal Superior Eleitoral estabelecer as resoluções para o processo eleitoral vindouro. Por fim, é competência exclusiva do Tribunal Superior Eleitoral, ou seja, é apenas do TSE a possibilidade de emitir atos resolutivos. Essa competência exclusiva é dada pelo artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral. Artigo 23, inciso 9 do Código Eleitoral dá a competência exclusiva do TSE para emanar atos resolutivos. E o Tribunal Regional Eleitoral? Ele poderia editar uma resolução? Excepcionalmente, por exemplo, no caso de novas eleições, quando há uma nulidade de mais de 50% dos votos por força de uma cassação de um registro ou de um diploma, o TSE permite a convocação de uma nova eleição, conforme a regra prevista no artigo 224 do Código Eleitoral, e nessas circunstâncias, a edição das regras regulamentares do novo pleito pode ser dada pelo Tribunal Regional Eleitoral. E o Tribunal Regional Eleitoral, então, baixa uma resolução para regulamentar as novas eleições. Mas é a exceção à regra. Qual é a regra? Que a competência é privativa do TSE para legislar sobre direito eleitoral.
Agora nós vamos falar sobre o princípio da anterioridade ou da anualidade. É o artigo 16 da Constituição Federal. O que diz o artigo 16 da Constituição Federal? Diz que a lei que alterar o processo eleitoral, ela vale desde já, mas não tem eficácia para decisão que ocorra até um ano da data do pleito. Ou seja, ela distingue a validade da eficácia. A lei vale desde logo, mas não tem eficácia se publicada nesse interregno, um ano antes do pleito. O artigo 16 da Constituição Federal, ele visa assegurar o princípio da segurança jurídica. Qual seria o princípio da segurança jurídica? É que as regras do jogo eleitoral não sofram modificações a menos de um ano do pleito. Aqui, então, nós temos um direito considerado direito fundamental pelo Supremo Tribunal Federal, que é o direito à não surpresa. Esse princípio da segurança jurídica ou o direito à não surpresa, que é consubstanciado no princípio da anualidade, ele é assegurado como um direito fundamental a ser exigido por todos os atores do processo eleitoral e também, evidentemente, pelos eleitores. Algumas observações sobre o princípio da anualidade ou da anterioridade. Diz o artigo 16 que a lei que alterar o processo eleitoral não deve observar o princípio da anualidade. Essa expressão lei, que está prevista no artigo 16, ela deve ser interpretada, segundo o Supremo Tribunal Federal, em sentido amplo. Segundo decidiu o Supremo na ação direta de inconstitucionalidade 36858 da relatoria da ministra Ellen Grace, a expressão lei aqui é ampla e também abarca emenda constitucional. Então, até mesmo uma emenda constitucional, se publicada dentro do período de um ano, ela deve observância ao artigo 16. Então, a expressão lei aqui é extremamente ampla, abrangendo também emenda constitucional. A grande dificuldade é saber o que é processo eleitoral para os fins do artigo 16. Por quê? Porque deve se submeter ao princípio da anualidade leis que alterem o processo eleitoral. O que é processo eleitoral para fins do artigo 16? Bom, processo eleitoral para fins do artigo 16 deve ser concebido como aquelas alterações de cunho de direito material que criam, alteram ou extinguem obrigações relativos às fases que iniciam-se com o alistamento e vão até a data da diplomação. Processo eleitoral seria um conjunto coordenado de regras que se iniciam com o alistamento, passam pelas convenções, registro, candidatura, propaganda e vão até a data da diplomação. Esse conjunto de regras coordenadas das fases eleitorais que visam a instrumentalizar o exercício do sufrágio. Processo eleitoral para fins do artigo 16, ele tem que ter um caráter de direito material, ou seja, essa alteração, ela tem que criar, extinguir ou alterar direitos de cunho substancial. Dito de outro modo, normas meramente instrumentalizadoras, normas de caráter instrumental, não se inserem no conceito de processo eleitoral dado pelo artigo 16. Na verdade, essa conceituação que eu trago para vocês, conceituação doutrinária, evidentemente, ela tem sido extremamente difícil de se uniformizar pelos julgados dos tribunais superiores. É difícil porque a jurisprudência ela não tem tido um comportamento exatamente uniforme na conceituação de processo eleitoral. Aqui eu trago para vocês
3 casuísticas, as 3 mais importantes manifestações das cortes superiores sobre o princípio da nulidade. A mais antiga é relativa à emenda constitucional 52 de 2006. Essa emenda constitucional ela acabou com a possibilidade de verticalização das coligações. Ela alterou, portanto, o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição Federal, e mesmo alterando por emenda constitucional o texto do artigo 17, o Supremo, na ação direta 36858 da relatoria da ministra Ellen Grace, entendeu que essa emenda deveria observar o contido no artigo 16. Essa emenda tratava de coligações. Se entendeu que a matéria relativa a coligações afetava o processo eleitoral. A segunda manifestação, também em 2006, foi quando o Congresso Nacional aprovou a Lei 11.300. A Lei 11.300 de 2006, ela alterou a Lei das Eleições. O que ela fez na alteração da Lei das Eleições? Ela terminou com a possibilidade de propaganda em outdoors, ela diminuiu a possibilidade de propaganda em bens públicos e ela introduziu, por exemplo, o artigo 30A na Lei das Eleições, que trata da captação e gastos ilícitos eleitorais. Essa lei é de maio de 2006. E a pergunta que foi feita na oportunidade é que, sendo uma lei de maio de 2006, se ela seria aplicável às eleições de outubro daquele ano. E o TSE, em consultas, secundado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADINs 3741, 3742 e 3743, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, entendeu que as alterações trazidas pela Lei 11.300 eram alterações de cunho instrumental, não eram fator de perturbação do processo eleitoral, não tinham um motivo casuístico de alteração no processo eleitoral e não rompiam a igualdade entre os candidatos e, portanto, não afetavam o princípio da anterioridade. E agora, em 2010, surgiu a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, que é a Lei Complementar número 135 de 2010, ela estabeleceu novas causas de inelegibilidade. O TSE, nas consultas 11, 20 e 26, de relatoria do ministro Hamilton Carvalho, e depois na consulta 11.4709, de relatoria do ministro Arnaldo Versiani, entendeu que essas regras da lei nova, que estabeleciam causas novas de inelegibilidade, causas novas, portanto, de restrição ao direito passivo, né, de ser votado, elas não afetavam o processo eleitoral e também poderiam ser aplicadas a casos passados. O Supremo Tribunal Federal, pela apertada maioria de 6 votos a 5, no recurso extraordinário 633.703 do chamado caso Leonídio Correia Bolsas, entendeu que o processo eleitoral ele começa muito antes das convenções partidárias. Ele começa 1 ano antes do pleito, quando as pessoas que pretendam ser candidatos têm que começar a preencher os requisitos de elegibilidade. 1 ano antes do pleito, por exemplo, a pessoa tem que ter filiação partidária. 1 ano antes do pleito, a pessoa tem que ter domicílio eleitoral na circunscrição. Então, 1 ano antes do pleito, as regras do jogo eleitoral devem ser observadas. E, segundo decidido pelo Supremo nessa assentada, regras que estabelecem restrições ao direito de elegibilidade, elas afetam sim o processo eleitoral e não podem ser aplicadas se a publicação ocorrer a 1 ano antes da eleição. Então observem que a última manifestação dada pelos tribunais é que a Lei da Ficha Limpa, por tratar de novas causas de restrição de elegibilidade, elas se submetem ao princípio da anualidade e não têm aplicação quando publicadas a menos de 1 ano do pleito. Novamente agora o Supremo e o TSE também
se debate sobre a aplicação da Lei 12.891, que é a última mini-reforma eleitoral, ao processo eleitoral. Por quê? Fundamentalmente porque não há um conceito ainda uniforme de o que seja processo eleitoral para fins o princípio da anualidade. O princípio da anualidade é segurança jurídica. O ministro Sepúlveda Pertence diz que a interpretação desse artigo 16 ela deve ser extremamente cronológica, ou seja, se a alteração da legislação eleitoral ocorrer dentro do período proscrito, incide a regra do artigo 16. Antes de seguir, fazer uma breve distinção, conceito de processo eleitoral. Na verdade, essa expressão processo eleitoral, ela é utilizada de várias maneiras. Então, uma coisa, queria deixar claro para vocês, é processo eleitoral em sentido amplo. O processo eleitoral em sentido amplo, que é aquele que começa um ano antes das eleições, quando as pessoas começam a preencher as condições de elegibilidade. Ele é protegido pelo artigo 16 da Constituição Federal. Outra coisa é o processo eleitoral em sentido estrito. O que seria o processo eleitoral em sentido estrito? O TSE tem entendido que, iniciado o processo eleitoral em sentido estrito, com as convenções partidárias, não se responde mais consulta sobre matéria eleitoral. Então, o processo eleitoral em sentido estrito, ele pode ser definido como aqueles atos relativos às campanhas eleitorais que iniciam-se com as convenções partidárias, que é quando já tem interessados em concreto no pleito futuro. Então, o processo eleitoral em sentido amplo começa um ano antes do pleito e é protegido pelo 16, e o processo eleitoral em sentido estrito começa com as convenções partidárias e tem o sinônimo de campanha eleitoral. Importante a distinção desses conceitos. Agora vamos falar um pouco sobre a justiça eleitoral. Justiça eleitoral, que foi criada em 1932, essa é a data da criação do primeiro Código Eleitoral, porque antes de 1932, na República Velha, nós tínhamos o sistema da verificação dos poderes, ou seja, o que era esse sistema da verificação dos poderes? As eleições eram coordenadas pelo próprio parlamento. E a ausência de um órgão imparcial na condução dos processos eletivos levava às eleições inevitavelmente com fraudes, com vícios e que não refletiam a vontade da maioria da população. Por força dessa falência do sistema da verificação dos poderes, se viu a necessidade de criação de um órgão autônomo, um órgão imparcial e um órgão com a atividade precípua de condução dos processos eleitorais. Então se criou a Justiça Eleitoral. O Código Eleitoral surgiu pela primeira vez em 1932 e a Justiça Eleitoral foi tratada em nível constitucional pela primeira vez na Constituição de 1934. A Constituição Federal de 1988, e a partir da criação da Justiça Eleitoral, nós deixamos o princípio da verificação dos poderes e passamos ao princípio do controle jurisdicional das eleições. Esse é o sistema que nós adotamos hoje, de controle jurisdicional das eleições. A Constituição Federal de 1988, a partir do artigo 118, estabeleceu regras sobre os órgãos da Justiça Eleitoral. Nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, com jurisdição em todo o Brasil, todo o país, que tem atuação através de um órgão pleno, ou seja, ele não é subdividido em turmas, em sessões ou em câmaras, ele tem apenas um órgão pleno, composto de 7 ministros, sendo 3 originários do Supremo Tribunal Federal. O presidente e o vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral são necessariamente oriundos do Supremo Tribunal Federal. Além dos 3 ministros emanados do Supremo, nós temos 2 que são oriundos do Superior Tribunal de Justiça. O Corregedor-Geral Eleitoral
é sempre oriundo do STJ, e fecham a composição do TSE 2 da classe dos juristas, que são advogados de notável saber jurídico e reputação ilibada. Esses 2 membros das classes dos juristas são indicados pelo Supremo Tribunal Federal e escolhidos pelo Presidente da República. Observem aí que nós não temos na composição do TSE a previsão de membros do Ministério Público para comporem a Corte. 3 do Supremo, 2 do STJ e 2 da classe dos juristas. Os tribunais regionais eleitorais, também compostos por 7 membros, deliberam também através de um pleno, não tem subdivisões, e tem na sua composição 2 desembargadores do Tribunal de Justiça, sendo que o presidente e o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral são sempre oriundos do Tribunal de Justiça, 2 juízes de direito, então 2 juízes de direito da instância final comporão também o pleno do TRE, 2 membros da classe dos juristas que são indicados pelo Tribunal de Justiça e nomeados pelo Presidente da República, e 1 complementando do Tribunal Regional Federal. Mais uma vez aqui a ausência do Ministério Público na formação da Corte Eleitoral. Os tribunais regionais eleitorais têm abrangência estadual e em nível municipal nós temos os juízes eleitorais e as juntas eleitorais. Juntas eleitorais são órgãos temporários que tinham extrema significativa valiosidade quando as eleições ainda não eram pelo sistema informatizado, quando as eleições eram efetuadas manualmente. A junta eleitoral é o órgão responsável pela apuração dos resultados das eleições. Hoje, com o sistema informatizado, essa situação modificou um pouco. As juntas eleitorais são compostas por um juiz, que é o seu presidente, e 2 ou 4 membros, não é 2 a 4, e sim 2 ou 4. Por que 2 ou 4 membros mais um juiz? Para que a sua formação seja sempre ímpar, né? Sendo sempre ímpar, eles poderiam decidir as impugnações dos votos eleitorais. Esse era o objetivo primordial de uma junta eleitoral. E os juízes eleitorais, que exercem função delegada, são juízes de direito, portanto, juízes estaduais que exercem função delegada, porque a matéria eleitoral é a matéria da União, né? E matéria federal. Esses juízes eleitorais, que não podem ser pretores, eles, exercendo função delegada, eles fazem jus à gratificação eleitoral. Em relação aos juízes eleitorais, há que se fazer uma distinção extremamente valiosa entre os conceitos de zona eleitoral e circunscrição eleitoral. Zona eleitoral é praticamente o equivalente à comarca. O que a gente chama de comarca na justiça comum, na justiça eleitoral nós chamamos de zona eleitoral. O que é zona eleitoral, portanto? Zona eleitoral é o local onde o juiz presta sua jurisdição, certo? É o âmbito em que o juiz presta sua jurisdição. Nós vamos verificar que porque o Tribunal Eleitoral e o Tribunal de Justiça são órgãos autônomos administrativamente, não existe uma necessária correspondência entre municípios, zonas eleitorais e comarcas. Porto Alegre é uma comarca que tem 10 zonas eleitorais. Existem algumas zonas eleitorais que não são comarcas. Então, por que isso? Porque cada ente, o Tribunal Regional Eleitoral e o Tribunal de Justiça, tem autonomia administrativa para assim dispor. Enquanto zona eleitoral é o local em que o juiz presta sua jurisdição, circunscrição, cujo conceito é dado pelo artigo 86 do Código Eleitoral, circunscrição significa o âmbito de abrangência territorial em que ocorrem as eleições. O âmbito de abrangência territorial em que ocorrem as eleições. O artigo 86 do Código Eleitoral ele é extremamente feliz
ao conceituar circunscrição eleitoral. O que estabelece o artigo 86? Estabelece que nas eleições presidenciais a circunscrição será o país. Nas eleições estaduais e federais, a circunscrição será o estado. E nas eleições municipais, a circunscrição será um município. Essa regra de circunscrição ela é extremamente valiosa. Por quê? Porque o conceito de circunscrição, tendo o conhecimento do conceito de circunscrição, nós teremos o domínio da competência para o ajuizamento das ações cíveis eleitorais. A competência das ações cíveis eleitorais, como regra, é dada pelo conceito de circunscrição, e é um conceito extremamente fácil. É fazendo por exclusão, nós vamos ter isso bem mais presente. Ora, nas eleições presidenciais, a circunscrição é o país. Qual é o órgão jurisdicional que tem circunscrição no país? É o Tribunal Superior Eleitoral. Nas eleições municipais, que é prefeito e vereador, a circunscrição é o município, juízes eleitorais, nas zonas eleitorais. O que não é eleição presidencial, cuja competência é do TSE, e o que não é eleição municipal, prefeito, vice-prefeito e vereador, cuja competência é do juiz eleitoral, o resto, a competência remanescente é do Tribunal Regional Eleitoral. Portanto, nas eleições federais e estaduais, ou seja, governador de estado, deputado federal, deputado estadual e senador, a competência é do Tribunal Regional Eleitoral. É extremamente simples, então, o conceito de circunscrição quando nós efetuamos essa regra da exclusão. A justiça eleitoral, ela é uma justiça sui generis que possui atribuições extremamente significativas. A justiça eleitoral tem uma gama de atribuições que exerce de forma concomitante, que são a função administrativa, a função normativa, a função judicante, a função julgadora e a função consultiva. A função administrativa da justiça eleitoral é dada, por exemplo, no manejo, na criação dos cadastros eleitorais, na criação das sessões eleitorais, dos locais de votação, na alimentação dos dados eleitorais com os eleitores, nas revisões do eleitorado. Essa é a função administrativa da justiça eleitoral. A função normativa da justiça eleitoral, ela é dada tanto na previsão das resoluções, que é uma fonte do direito eleitoral, como nós vimos, como também nas regras internas emanadas pelos tribunais em relação aos seus servidores, quando se concede férias, licença-prêmio, quando se estabelece licença saúde, enfim, é uma função normativa eleitoral administrativa. Função julgadora é a função de solver conflito de interesses, ou seja, é quando a justiça eleitoral exerce sua atividade de fim, desde quando julga uma ação civil eleitoral indeferindo um registro, fixando uma multa, até mesmo quando julga uma ação por crime eleitoral, é exemplo de função julgadora. Mas a função mais interessante, sem dúvida nenhuma, é a função consultiva da justiça eleitoral. O que é consulta em matéria eleitoral? Consulta é uma atividade da justiça eleitoral que muitos entendem como de jurisdição voluntária, pelo qual a justiça eleitoral acaba esclarecendo regras e dando orientações em abstrato sobre matéria eleitoral. A consulta eleitoral ela tem por fim dirimir dúvidas sobre a matéria eleitoral. E essa consulta, para ser válida, ela tem que ser realizada por uma parte legítima, ela tem que ser formulada em tese, ou seja, não se responde consulta sobre caso concreto, a consulta tem que ser formulada em tese, ou seja, a consulta tem que ser formulada sobre uma questão em abstrato, em que não hajam interessados em concreto, ela tem que ser sobre matéria exclusivamente eleitoral
ela tem que ser formulada até antes do início do processo eleitoral stricto sensu. Ou seja, não se responde consulta quando já iniciado o período das convenções partidárias. Por quê? Iniciado o período das convenções partidárias, nós já estamos interessados em concreto no processo eleitoral. E por que a consulta tem que ser formulada em tese e não sobre questões concretas? Porque a consulta, observem os senhores e as senhoras, não tem efeito vinculativo. Essa é a característica fundamental da consulta, ela não vincula sequer o tribunal que a responde, tampouco o consulente que recebe a resposta, ela não vincula. Ela é uma orientação em abstrato sobre algum posicionamento eleitoral. Como ela não vincula, ela é uma orientação em abstrato, é entendimento do Supremo Tribunal Federal que não cabe a ação direta de inconstitucionalidade contra respostas dadas a consultas pelo Tribunal Superior Eleitoral. E também não cabe recursos contra consultas emanadas pelo TSE. Esse entendimento do não cabimento da ação direta de inconstitucionalidade contra consultas foi dado na ADIM 1805, que foi uma ADIM emanada no Supremo Tribunal Federal contra uma consulta respondida pelo TSE com base na Emenda Constitucional 16. O que a Emenda Constitucional 16 fez no direito brasileiro? Ele introduziu a possibilidade de reeleição para os cargos do Poder Legislativo. O TSE exarou uma consulta, dizendo que essa reeleição poderia se dar sem a necessidade de desincompatibilização. Não satisfeitos com essa resposta, os interessados entraram com uma ADIM perante o Supremo e foi entendido pela ausência de densidade normativa da consulta porque ela não vincula. A competência para responder consultas em matéria eleitoral é exclusiva dos tribunais. Somente o Tribunal Superior Eleitoral ou o Tribunal Regional Eleitoral pode responder consultas sobre matérias eleitorais. O Tribunal Superior ou Regional, o juiz eleitoral, em hipótese alguma, tem competência para responder consultas. O artigo 35 do Código Eleitoral, que estipula a competência dos juízes eleitorais, ele é omisso e não prevê a possibilidade de autoridade judicial eleitoral responder consultas. É atividade privativa ou do Tribunal Superior ou do Tribunal Regional Eleitoral. Ministério Público Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral, ele tem a sua previsão de intervenção na Constituição da República nessa matéria eleitoral no artigo 127 caput da Constituição Federal. Se nós formos pegar a Constituição Federal, nós não vamos verificar a expressão Ministério Público Eleitoral. A expressão Ministério Público Eleitoral, ela não existe na Constituição Federal. Lá nós vamos ver Ministério Público do Trabalho, Militar, da União e Estadual. Ministério Público Eleitoral não tem previsão expressa na Constituição Federal, mas a sua intervenção é dada pelo artigo 127, quando estabelece que o Ministério Público Eleitoral é instituição destinada à defesa do regime democrático. A Lei Complementar 75 de 1993, que é a Lei Orgânica do Ministério Público da União, nos artigos 72 a 76, ela disciplina a matéria relativa ao Ministério Público Eleitoral. É nos artigos 72 a 76 da Lei Complementar número 75 de 93, que vai ser dada a atribuição do Procurador-Geral da República, do Procurador Regional da República, enfim, que se vai discorrer sobre o Ministério Público Eleitoral. São órgãos do Ministério Público Eleitoral o Procurador-Geral Eleitoral. O Procurador-Geral Eleitoral é o mesmo Procurador-Geral da República. Por isso, é entendido que o Procurador-Geral Eleitoral não tem limites de recondução. O artigo 128, parágrafo 1º da Constituição Federal,
quando trata do Procurador-Geral da República, diz permitida a recondução. Ele não diz permitida uma recondução, é permitida a recondução. Ora, sendo permitida a recondução, é possível a recondução tantas vezes quanto entender necessário o Presidente da República. Então, não existe limite de recondução ao Procurador-Geral Eleitoral, que tem atuação no TSE, e ao mesmo Procurador-Geral da República. De regra, o Procurador-Geral Eleitoral nomeia um subprocurador-geral ou um vice-procurador para assuntos eleitorais. O Procurador Regional Eleitoral, que tem atuação perante os tribunais regionais eleitorais, é um membro do Ministério Público da União de segundo grau, é um procurador da República, portanto, quem é o Procurador Regional Eleitoral. E, por força do previsto do artigo 76, parágrafo 2º da Lei Complementar número 75 de 93, é permitido ao Procurador Regional Eleitoral uma recondução. É um biênio com uma recondução. Da mesma forma, aliás, que os ministros do TSE e os membros do TRE. Os ministros do TSE e os membros do TRE têm duração de um biênio, seu mandato, com uma recondução. Essa mesma regra é aplicável ao Procurador Regional Eleitoral. Por fim, o promotor eleitoral é um membro do Ministério Público Estadual que exerce a atividade eleitoral por delegação, tal qual o juiz eleitoral. O promotor eleitoral é indicado pelo Procurador-Geral de Justiça e é designado pelo Procurador Regional Eleitoral. Portanto, a indicação é a atribuição do chefe do Ministério Público Estadual, Procurador-Geral de Justiça é que indica, e a designação recai sobre o Procurador Regional Eleitoral. A regra é que, havendo a indicação, há o acolhimento da designação, salvo quando a indicação ocorrer em alguma situação que há uma vedação. Por exemplo, um exemplo hipotético, o Procurador-Geral de Justiça indica para a função eleitoral um promotor que está em quarentena de filiação partidária. O que seria a quarentena da filiação partidária? Existe uma regra que o promotor de justiça tem que estar desfiliado há mais de 2 anos para poder assumir a função eleitoral. Se a indicação recair sobre alguém que não está desfiliado há mais de 2 anos, há uma vedação legal, então essa indicação não seria acolhida. As regras que estabelecem a atuação do Ministério Público em matéria eleitoral são dadas pela Resolução número 30 de maio de 2008 do Conselho Nacional do Ministério Público. A Resolução número 30 de 2008 é que estabelece as regras para a indicação dos promotores de justiça para o exercício das funções eleitorais. Sendo instituição de caráter permanente, com atribuição fundamental de defesa do regime democrático, é entendimento que o Ministério Público Eleitoral tem intervenção em todos os processos de matéria eleitoral, sejam processos jurisdicionais ou administrativos, e também tem ampla legitimidade para ajuizar ações eleitorais, seja ações penais, seja ações cíveis eleitorais. A única exceção é que não é reconhecida a legitimidade ativa do Ministério Público Eleitoral para a execução das multas eleitorais. As multas eleitorais são consideradas dívida ativa não tributária da União, cuja legitimidade é da Fazenda Pública da União. Então essa é a única exceção à legitimidade do Ministério Público, execução das multas eleitorais. O entendimento jurisprudencial, repito, é que as multas eleitorais têm natureza de dívida ativa não tributária da União, a legitimidade para ajuizamento é da Fazenda Pública da União e essas ações de execução ajuizadas perante o juiz eleitoral. Sistemas eleitorais. Existem 2 sistemas eleitorais no direito brasileiro.
o sistema majoritário e o sistema proporcional. O sistema majoritário é aplicável aos cargos do poder executivo, presidente e vice-presidente da República, governador e vice-governador de estado, prefeito e vice-prefeito, e também é aplicável aos cargos de senador. Então, presidente e vice da República, governador e vice do estado, prefeito e vice-prefeito e senadores concorrem sob o sistema majoritário. Esse sistema majoritário ocorre na forma da maioria absoluta ou da maioria simples. Sistema majoritário de maioria absoluta é aquele aplicável aos cargos de presidente da República, governador do estado e prefeitos nos municípios que tenham eleitores com mais de 200 mil. Municípios com mais de 200 mil eleitores. Então, para presidente da República, governador do estado e municípios com mais de 200 mil eleitores, eleições municipais com mais de 200 mil eleitores, vai ocorrer o sistema de maioria absoluta. O que é esse sistema de maioria absoluta? Que para ser eleito, para ser eleito em primeiro turno, a pessoa tem que fazer mais da metade dos votos válidos. Ou seja, tem que fazer metade mais um dos votos válidos, excluindo, portanto, desse cálculo, os votos brancos e nulos. Vai se pegar apenas os votos nominais e de legenda, só os nominais, na verdade, porque sistema majoritário, perdão, pega-se exclusivamente os votos nominais, e desses votos nominais, o vencedor tem que fazer metade mais um dos seus adversários, dos seus oponentes. Em não fazendo metade mais um dos votos válidos, vai ocorrer a hipótese do segundo turno, onde vão concorrer os dois mais votados, e aí sim vence aquele que faz maioria simples. O que é o sistema de maioria simples? O sistema de maioria simples é aquele quem vence quem faz mais votos. Vence fazendo um voto a mais que o adversário, você já é o vencedor. O sistema de maioria simples é aplicável nas eleições para o Senado e nas eleições municipais nos municípios em que se tenha menos de 200 mil eleitores. No sistema majoritário nós temos o princípio da unicidade ou princípio da indivisibilidade de chapa. Esse princípio, estabelecido no artigo 91 do Código Eleitoral, estabelece que a chapa far-se-á de modo único, indivisível. Então, o prefeito e o vice fazem uma chapa única e indivisível. O senador e seus suplentes fazem uma chapa única e indivisível. Mesmo em caso de coligação partidária, esse princípio é de que a chapa é única e indivisível. Você vota na chapa como um todo. Não é possível votar separado o prefeito do vice, por exemplo. Por fim, o sistema proporcional, no qual os eleitos defluem de uma representatividade ideológica de um certo grupo, ou seja, o critério de escolha no sistema proporcional, ele não leva em consideração os votos individuais de cada candidato, e sim os votos obtidos coletivamente por aquela agremiação, partido ou coligação partidária. Ele tem em vista, portanto, a distribuição das cadeiras de modo proporcional às ideologias dos partidos políticos. Os cargos que concorrem pelo sistema proporcional são deputado federal, deputado estadual e vereadores. A obtenção dos eleitos nos cargos de sistema proporcional é dada por dois cálculos: o cálculo do quociente eleitoral e o cálculo do quociente partidário. Quociente eleitoral é aquele número necessário para que um partido ou coligação obtenha para que ele tenha direito a cargos naquela eleição. Repito, quociente eleitoral é o número exigido de votos que um partido obtenha ou uma coligação obtenha para que esse partido ou essa coligação tenha direito a indicar candidatos naquela eleição. Como se obtém o quociente eleitoral? A regra do cálculo é dada pelo artigo 106 do Código Eleitoral, combinada com o artigo 5º da Lei das Eleições. O 106 diz o seguinte:
obtém-se o quociente eleitoral pegando o número de votos válidos de uma circunscrição. Vamos imaginar um município que tem 14 mil votantes, 14 mil pessoas fizeram um voto, 14 mil, a gente pode até fazer aqui no 4, o quociente eleitoral vai ser número de votos válidos dividido pelo número de cadeiras ou vagas. Então, no nosso município, 14 mil pessoas votaram, 2 mil votaram em branco, 2 mil votaram nulo, e concorreu o partido A, que fez 1000 votos, o partido B, que fez 2000 votos, o partido C, que fez 3000 votos, e o partido D, que fez 4000 votos. É um exemplo que eu tirei agora da cartola. Nessa eleição, 14 mil votantes, 2 mil votaram em branco, 2 mil votaram nulos. Para obter o quociente eleitoral, nós temos que pegar o número de votos válidos, ou seja, excluídos brancos e nulos, portanto é 10 mil, e dividir pelo número de cadeiras, o número de vagas. Vamos dizer que nesse nosso município, vagas seriam, para facilitar nosso cálculo, evidentemente 10 vagas. Então, 10 mil votos válidos dividido por 10 cadeiras, o resultado seria 1000. 1000 é o número de votos para um partido ou coligação obter o quociente eleitoral. Quer dizer, só vai... Vamos botar aqui o partido E. Aqui vamos baixar para 3.000. 3, 6, 8, 9. E o partido E vai fazer 900 votos. E o partido F vai fazer mais 100, que daí eu acho que fecha o nosso cálculo. Tá. O que acontece aqui, meus amigos? 1000 votos vai ser o número para atingir o quociente eleitoral. Ou seja, o partido ou coligação, ele vai poder indicar candidatos. Eu não estou dizendo quantos candidatos, estou dizendo que ele vai poder indicar candidatos se ele obtiver o 1000, que é o corte. Então vamos ver no nosso exemplo. O partido A faz 1000, o B faz 2000, o C faz 3000, o D faz 3000. Esses partidos todos que obtiveram 1000 para cima, eles vão ter direitos a indicar candidatos. Quantos candidatos nós vamos ver depois no cálculo do quociente partidário. Quem fez menos de 1000 votos, o partido E fez 900 e o partido F fez 100, não tem nem direito a indicar candidato que seja. Mesmo que, por exemplo, o partido E tenha o candidato mais votado. Vamos dizer que dos 900 votos, 800 foi feito por um candidato lá do partido E, que foi o mais votado de todos. Se o partido E não chegou nos 1000, que é o quociente eleitoral, ele não tem direito a indicar ninguém. Então esse é o cálculo do quociente eleitoral, que é o número de votos necessários para o partido ou coligação indicar algum candidato. Agora a pergunta: quantos candidatos cada partido tem direito? Bom, para isso nós vamos fazer o cálculo agora do quociente partidário. O quociente partidário é o número de cadeiras que cada partido vai ter. Então, como se obtém o cálculo do quociente partidário? Dividindo o número de votos do partido, dividido pelo quociente eleitoral. Qual é o nosso quociente eleitoral, que era aqui? 1000. Número de votos do partido. O partido A fez 1000 votos. 1000 dividido por 1000, o partido A tem direito a uma cadeira. O partido B fez 2000 votos. O partido B tem direito a 2 cadeiras. Partido C fez 3000 votos. O partido C vai ter direito a 3 cadeiras. E assim sucessivamente.
Evidentemente que eu fiz um cálculo aqui que me ajude, porque matemática também não é meu forte. Esses cálculos de quociente partidário eleitoral são feitos hoje de modo informatizado. E, evidentemente, não tem números tão redondos como esse nosso exemplo. Quando houver sobra no número de votos, ou seja, se fez todos os cálculos, se indicou o número de cada partido e ainda sobrou votos, para se obter a distribuição das vagas remanescentes, se adota o cálculo das sobras eleitorais, que adota o critério do artigo 109 do Código Eleitoral, que é o critério da maior média. Certo?